Eu queria já começar te perguntando como é que você sentiu esse tom da ata né, que acabou de ser lançada, né, a ata do FONC. Você acredita que, de novo, ainda falta aí uma certa segurança para o médio e longo prazo na política monetária, ou você acha que eles estão dando uma sinalização que em março as coisas vão melhorar, dando mais segurança para o investidor, principalmente sobre essa questão da liquidez do balanço patrimonial aí, que pode afetar todo o mercado? Olha, quando a gente faz uma análise das decisões individuais dos membros do Federal Reserve, pelas últimas reuniões, pelo menos quando a gente faz uma análise nos últimos 12 meses, a gente vê que existiam poucos membros acreditando numa alta de juros. Existia uma visão de que a inflação era algo basicamente setorial e que isso iria passar com a questão da pandemia. Na verdade, isso não é. Os meses foram passando, as atas foram se alterando e cada vez mais outros membros tomaram a conscientização que a inflação é um movimento que está perene em toda a economia americana e, na verdade, toda a economia global. E eu queria abrir um adendo um pouco para a gente entender um pouco de política monetária clássica, né? Quando a gente faz uma análise dos dados do Bank of International Settlements, o BIS, a gente vê uma grande expansão monetária do M1, né, que é a quantidade de dinheiro disponível dentro do mercado, e foi basicamente expandido pelos bancos centrais. No caso dos Estados Unidos, os auxílios foram tão expressivos que a base monetária americana do M1 saiu de 4 trilhões de dólares para 17 trilhões de dólares. Né? Então, quando a gente faz o 101 de Economics, a visão clara é que um efeito inflacionário iria ocorrer independente de qualquer coisa, e que isso teria que ser reajustado via taxa de juros e compulsórios. Obviamente, a gente viu isso ocorrendo também no Brasil, na base monetária, na União Europeia e na China, mas em nenhum momento foi tão grande quanto o governo americano. Do meu ponto de vista, não foi uma decisão errada, tendo em vista a gravidade da pandemia. Agora, é um backlash que era esperado. Quando a gente faz uma análise do que já foi divulgado dentro dessa reunião, acho que o maior problema é decidir o quão rápida será esse aumento da taxa de juros e quantas outras reuniões vão ocorrer. Agora, o fato da gente estar tendo, que vocês conversaram, toda essa questão geopolítica na Ucrânia, isso de fato vai influenciar as decisões do Fed daqui para frente. Então, quando eu estava vendo agora as primeiras informações, que fala sobre reuniões pontuais e decisões pontuais de reunião a reunião, isso significa que eles não vão entregar, bem dizer, o jogo de como vai ser as próximas elevações. Acredito que vão ser elevações pontuais e eles vão sentir a pressão internacional dos preços, as pressões locais e como esses aspectos vão começar a se entrelaçar. Há uma visão clara de que isso vai diminuir o ritmo de crescimento da economia americana e de outras economias também. Agora, há visão também do ponto de vista de Brasil que aumentos sucessivos na taxa de juros americana vai tirar nossos investidores aqui. Por outro lado, eu acho que a nossa taxa de juros local também vai chegar para 13%. Há uma precificação sobre isso. Então, eu acho que vai ser assim, uma corrida para cima de taxas de juros em vários países e os investidores vão analisar risco e retorno dentro de papéis voltados para a renda fixa. Esse impacto dentro das empresas, principalmente nos Estados Unidos, também vai ser como é que se diz, impactado, porque empresas procuram níveis de investimento dentro das suas operações baseado em inflações pré-controladas. Então, se a gente tem um possível ciclo de altas pelo Fed e uma diminuição da compra, isso está claro, haverá uma diminuição drástica do índice de compra de ativos pelo Fed, e isso vai impactar diretamente operações e balanços das bolsas, das empresas americanas. É importante a gente fazer um adendo que esse movimento inflacionário que o Fed busca combater, ele demorou muito para chegar. Ele não chegou no consumidor americano até meados desse ano. O que a gente estava vendo nos últimos meses era uma inflação que estava sendo derivada para o setor imobiliário americano e principalmente para o setor acionário. Era como se os estímulos que eram colocados na economia americana, por meio de fundos de investimento e próprio consumo dos americanos, terminassem sendo direcionados para o mercado financeiro. E agora, esses investimentos estão se mostrando disseminados por meio do consumo de varejo de atacado. Então, é uma receita de bolo clássica. Agora,
O grande problema é a intensidade como isso vai ocorrer e qual vai ser o impacto disso no planeta. A gente não vai ver taxas de juros reais tão altas na história americana desde a década de 70. Então, a gente vai conseguir ter um impacto considerável dentro do universo de bonds. Isso, não há dúvida, que vai impactar também o nível do dólar aqui no Brasil. Agora, o Igor, deixa eu te perguntar uma outra questão, né? Você disse muito bem sobre essa lógica de que vão tomar decisão pontualmente, ver a pressão internacional como é que rola, ver a pressão dos preços como é que rola, e aí a gente toma uma outra postura. Isso já não é meio que eles estavam fazendo umas 2 reuniões atrás? O que o Paulo sempre falou ali de, olha, a gente está vendo a questão da força de suprimento, a força de trabalho, a gente está vendo aqui interno, e a gente sabe o nosso papel na economia global, o quanto que os Estados Unidos é importante, então a gente vai arrumando a casa nesse sentido. E aí não existia um indicativo para o médio e longo prazo para o investidor conseguir se planejar minimamente, né, da noção norte-americana. E aí a grande questão que ele falava antes era de, olha, não dá para a gente tomar uma postura a longo prazo, a médio e longo prazo, porque tem a Covid-19 ainda no radar. Eu não sei se amanhã ou depois vem uma nova cepa e, né, tudo fecha de novo, enfim, né, como tá, a gente precisa ter mais estudos sobre a doença. Só que agora, né, existe uma mudança de holofote. Né, o holofote nos últimos dias, inclusive, foi da tensão geopolítica entre Rússia e Ucrânia. Se você entra nos jornais norte-americanos, não tem ninguém falando de Covid, por exemplo. Né? Você tem vacina, você tem remédio, você tem, enfim... Não não é que acabou, né? Mas é que é uma situação um pouco mais endêmica que a discussão, né? Do ponto de vista econômico, sim. O que eu estou falando do ponto de vista econômico, a Covid não é mais o ponto principal dos bancos centrais. Exato. Então, era uma questão mais de tentar tratar mais como uma endemia do que como uma pandemia, né? Tentar fazer com que houvesse a flexibilização, porque você consegue controlar com as vacinas, enfim, o remédio lá da Pfizer lá que foi aprovado, os novos remédios que podem vir a ser aprovados, enfim, a autotestagem. O que está faltando, então, para o Federal Reserve mostrar essa lógica a médio e longo prazo? Né? O que falta, então, para ele sinalizar qual vai ser a visão dele, já que o grande gatilho para ele não fazer isso, né, o grande turnaround para ele fazer isso, era justamente a Covid-19, que já não está tão no radar assim quanto parece? O ponto principal que a gente tem que analisar é previsibilidade, né? Se de um lado a gente tem a previsibilidade que as vacinas foram distribuídas, que isso dá uma certa segurança para o Banco Central, por outro lado, o Banco Central não tem a mínima ideia do que o presidente Putin vai fazer com 100 mil homens e 500 tanques na fronteira com a Ucrânia. Então, o fato de que a gente não tem uma previsibilidade sobre uma abertura de portas do ponto de vista de uma execução militar na Ucrânia é o que torna isso mais complexo. E qual é o desenrolar geopolítico dentro desse ponto de vista? Se a gente estiver falando efetivamente de uma invasão quarta-feira, quinta-feira, próxima semana, a gente vai ter ato contínuo sanções econômicas para o governo russo. E o que é que isso significa? A sanção econômica mais poderosa que a gente pode imaginar hoje seria um desligamento do sistema SWIFT dos bancos russos. Isso desestabilizaria a economia russa, mas, por outro lado, colocaria uma grande pedra em cima de ativos russos que estão vendidos para bancos europeus. Isso seria um contágio, a gente teria um contágio dentro do setor acionário financeiro, e, ao mesmo tempo, a Rússia estaria impossibilitada de receber pagamentos por exemplo, o gás natural, que abastece grande parte da Europa. Por exemplo, a Áustria tem 100% da sua dependência de gás da Rússia. Então, você teria uma disrupção das cadeias produtivas europeias e que os Estados Unidos têm como segundo maior parceiro comercial a União Europeia. Imagine a impossibilidade de exportação de carros e peças automotivas dos Estados Unidos. Isso voltaria a ter uma pressão inflacionária tão grande ou ainda maior do que a Covid do ponto de vista de disrupção de cadeias produtivas. E aí, basicamente, tornaria a pressão para a ação do Banco Central ainda maior. Então, o que a gente tem que entender um pouco sobre a visão dos bancos centrais é que ele procura oferecer estabilidade para os investidores, mas, ao mesmo tempo, ele precisa de dados estáveis. E a gente não está no estável. Essa questão da Ucrânia torna totalmente o cenário econômico instável. E, por causa disso, faz todo sentido a repetição da sua visão de que eles vão analisar ponto a ponto, porque ele não sabe se próxima semana a gente vai ter uma invasão que vai repercutir em
em sanções econômicas que, claro, vão imputar uma política monetária mais frouxa ou mais alargada do ponto de vista do Fed. Então, o que efetivamente o Banco Central não consegue explicar nas suas decisões é se tivermos um conflito na Europa, o que é que isso vai impactar do ponto de vista de nossa decisão de taxa de juros e de compra de ativos. Por outro lado, é importante a gente falar que a crise na Ucrânia ela não é presa à Ucrânia. Se você tiver não uma complacência, mas uma efetivação de uma anexação de parte nova da Ucrânia, ou a Ucrânia como um todo, num movimento militar, isso abre portas para nações como a China também se sentirem no direito de fazerem excursões militares, como, por exemplo, a Taiwan, e tomarem a ilha. Então, o risco geopolítico e geoeconômico é muito mais forte. E todos esses desdobramentos não conseguem ser ditos dentro da ata do Fed, mas isso passa pelas suas decisões. Então, por isso, eu acho que a cautela deles, não só pelo tamanho das aumentos da taxa de juros, mas também o como explicitar isso, porque a questão política, geopolítica, está totalmente entrelaçada com as decisões do Fed hoje em dia, por causa da Ucrânia. Tá, deixa eu só perguntar para você também, trazendo agora um pouco dessa questão do FONC, essa decisão ata, do jeito que a gente viu agora aqui para o Brasil. Diretamente, quais setores no mercado você acredita que poderiam ser mais impactados? Assim, o que mais a gente poderia sentir aqui no Brasil e os investidores brasileiros, né, já realmente esse tapering realmente, né, começando se encerrando a partir de agora do mês de março? Como que é a tua visão? Assim? Quais setores poderiam ser mais impactados com isso? Olha, eu acho que o setor financeiro brasileiro, talvez a gente tenha uma queda grande do ponto de vista de quando a gente está falando em mercado de ações, né? O aumento na taxa de juros no mercado americano, por mais alta que ela seja, ela não deve ser elástica o suficiente para diminuir a demanda por crédito nos Estados Unidos, dado uma retomada de 4,5%, 5% que pode ser sentido nesse ano. Isso significa que uma taxa de juros básica maior nos Estados Unidos vai favorecer o setor financeiro americano. Isso vai retirar investidores, fundos de investimentos de bancos brasileiros que vem um movimento de crédito mais restritivo. Hoje em dia a gente teve até, inclusive, algumas reportagens falando que os bancos brasileiros devem estar cortando um pouco as torneiras pela questão de débitos, de provisões de devedores. Então, acho que o setor americano deve se valorizar do ponto de vista financeiro, o setor brasileiro deve ser impactado negativamente. Acho que o setor de transformação dos Estados Unidos também deve ser impactado, mas aí, por outro lado, negativamente. Eu acho que o aumento em taxas de juros nos Estados Unidos, para o ponto de vista de investimento de empresas americanas, ele é sensível hoje em dia. Por quê? Porque a gente teve um endividamento muito grande de empresas americanas. Então, isso deve sofrer uma concorrência de empresas chinesas. Acho que então, quando a gente puxa para empresas brasileiras, que são exportadoras de matérias-primas, ou carvão, aço, minério de ferro, a gente deve ter um direcionamento maior para a China, para a Índia, e diminuição dessas operações para os Estados Unidos. Então, eu vejo que empresas aqui como por exemplo, a Vale, né, o setor de siderurgia, deve se valorizar nesse ponto de vista, enquanto o setor americano de siderurgia deve dar uma queda. Eu vejo que há efeitos antagônicos desse aumento de taxa de juros. Agora, quando a gente fala em índices, eu acho que o setor acionário americano deve sofrer com esse aumento das taxas de juros. O investidor americano vai migrar para os títulos de bonds americanos. E no governo e por aqui no Brasil, eu acho que a gente ainda vai ter um sentimento ambíguo por dois motivos. O primeiro, a nossa taxa de juros está sendo crescente, né? Então o Fed vai crescer, provavelmente a gente vai crescer também na próxima edição, na próxima reunião do Copom. Então o efeito líquido disso ainda é incerto, apesar da gente estar vendo uma grande alocação de dólares no Brasil. Não há dúvida que quanto mais sobe as taxas de juros americanas atrelados a uma possível crise na Ucrânia, mais investidores tendem a alocar seus recursos em títulos americanos, em fundos atrelados a títulos americanos. Essa é a tendência natural. Mas, como a questão da Ucrânia é um pouco incerta,
Se a gente não tiver uma guerra e a gente tiver efetivamente uma desescalada dessas ofensivas, esse efeito na taxa de juros americana talvez seja um pouco diminuído com um maior apetite por ativos de risco. Então, o Brasil pode se beneficiar disso. Agora, eu acho que o setor financeiro, o setor de óleo e gás, e principalmente o setor de commodities de transformação, vão ser os mais impactados por esse aumento na taxa de juros, e isso dentro do cenário americano. Pode ser uma oportunidade para as empresas brasileiras ocuparem esse espaço, dado a nossa desvalorização cambial. Então, nesse ponto de vista do comércio exterior, há um perde-ganho aí positivo para o Brasil. Agora, ô Igor, e num cenário de recessão norte-americana? Porque a gente viu uma inflação disparando, né? Existe esse medo, esse temor enorme de uma recessão econômica lá, né? Todo mundo espera que o Jerome Powell tire aí uma carta da manga e resolva o problema, né? Porque eles não têm que entrar numa recessão. Nesse caso, o Brasil, como é que ele fica essa movimentação? Como é que o investidor brasileiro consegue se posicionar? O que você faria para conseguir também se respaldar e de tudo? Rolou uma recessão nos Estados Unidos, o que eu faço agora? Ou antes, né? Pensando agora também como antes, porque o imprevisto é sempre previsto, né? O imprevisto é sempre previsto, não tem jeito. Uma recessão americana hoje iria impactar basicamente, no primeiro momento, as ações americanas que estão efetivamente, eu não sei se a palavra é infladas, mas, como eu disse, esse M1 de 17 trilhões que foi alocado na economia americana terminou migrando para o mercado acionário. Isso significa que haverá, com recessão ou não, algum tipo de ajuste. Isso a gente já viu ainda nas últimas semanas, algumas quedas expressivas em algumas ações. E para o investidor que está analisando isso, e que já tem sua carteira, investidor brasileiro que já tem uma exposição no Brasil, eu acho que a diversificação fora dos Estados Unidos seria prudencial. Do meu ponto de vista, como investidor, eu vejo um crescimento positivo de ações japonesas. Haverá nesse ano de 2022 e 2023 um crescimento de empresas japonesas. Há uma política grande no Japão de realocação de empresas da parte da China, de outras regiões do Sudeste Asiático, para dentro do Japão. E eu acho que essa exposição em grandes conglomerados japoneses é positivo. Eu acho que existe um risco do ponto de vista de empresas chinesas. Eu acho que eles estão tentando reformular a casa depois da situação da Evergrande. Então, o setor imobiliário chinês recupera mais de 20% da economia chinesa. Eles estão tentando impedir que tenha uma crise também por lá. E eu, sendo bem sincero, hoje eu me incomodo muito mais com uma possível recessão chinesa, uma crise imobiliária que termine numa crise bancária chinesa, do que numa recessão americana. Eu acho que o risco geopolítico e do mercado financeiro global é muito maior hoje na China, mas vejo com bons olhos também os setores europeus. Eu acho que a Alemanha e a França devem ganhar força nessa reabertura. É importante dizer que vários países da Europa estão retirando todas as restrições. Então, quando a gente está falando no mundo de BDRs agora e fundos internacionais, acho que uma exposição em carteiras europeias e japonesas em específico pode ser um ativo interessante contra uma possível recessão americana. Perfeito, então, Igor, queria agradecer sua participação aqui no Top News. Foi um papo sensacional. Muito obrigado por ter vindo aí. A gente espera você mais vezes para comentar esse mercado com a gente, tá certo? Eu que agradeço e é sempre um prazer participar desse encontro e falar um pouquinho sobre como esses aspectos políticos e econômicos se entrelaçam.